Eu vou ler a notícia e depois eu vou comentar dentro da pregação. Tá bom? Vamos lá. Na verdade, o comentário vai ser muito simples, muito objetivo. Deixa eu ler a notícia. As declarações do pastor Silas Malafaia sobre a Bíblia condenar ao inferno aqueles que rejeitam o ensinamento bíblico e praticam atos sexuais com outras pessoas do mesmo sexo instigou toda a ira da apresentadora Xuxa Meneghel, que propôs reescrever a Bíblia Sagrada. Para ela, então, vai Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Quem tirar ou acrescentar algo do livro da profecia, não seja lançado no fogo do inferno. Então, vai tomando cuidado. Lá, isso não é só no Apocalipse, lá em Deuteronômio também tem a mesma palavra Jesus, o Deus eterno, o Senhor, já sabendo que isso as pessoas queriam reescrever, manipular, falsificar, como no tempo de Paulo. Então ele já deixou um recadinho, aqueles que querem reescrever, aqueles que adulteram a palavra de Deus, que falsificam a palavra de Deus. Vamos lá. Abre aspas, hipocrisia, isso se chama. Ninguém pode julgar ninguém. Quem disse? O Senhor disse que nós podemos julgar, não é pela aparência. E se seguirmos a Bíblia, vamos apedrejar, matar tanta gente? Sei lá. Está na hora de reescrever a Bíblia, Velho Testamento, Bíblia e a palavra final cheia de amor e tirar todo o ódio que está claro nossas palavras na Bíblia. Deus é amor. Ame o próximo e não importa o sexo. É óbvio que atos doentios e sempre será crime. Crianças, bichos, etc. Escreveu Xuxa nos comentários de uma postagem de Caio Fábio. É bom lembrar que ela fez filmes indevidos, inclusive com crianças. Então, isso que é hipocrisia, isso que é balela. Meu Deus do céu, que incoerência, que incoerência. Bom, a declaração de Xuxa vem na esteira das críticas feitas pelo pastor Silas Malafaia à bispa Sônia Hernandes. Ah, é? Sônia Hernandes, que disse não poder julgar quem irá ou não para o inferno, após ser questionada se pessoas que praticam atos sexuais com outras do mesmo sexo teriam esse destino. Olha, eu não posso dizer quem vai e quem não vai, mas eu posso usar versículos bíblicos. Se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, então Deus diz, os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Se não vão herdar o reino dos céus, vão herdar o reino do inferno. Acabou. Você não tem mimimi, não tem palavra dúbia. Nós não podemos ficar em cima do muro. Ou eu sou de Cristo ou eu não sou de Cristo. Ou eu tenho a Bíblia como regra de fé e prática ou eu não tenho. O discurso bíblico, para muitos, não vai servir como um grupo de discípulos que seguiu a Jesus até certo tempo. Mas quando Jesus ele pregou, ensinou, um grupo disse, essa palavra é muito pesada para nós, duro é esse discurso, dura é esta mensagem. E Jesus simplesmente deixou-os ir embora, como aquele jovem rico foi embora. E não só a questão de problemas homoafetivos, é questão de idolatria, é questão de mentira, é questão de não reconhecer que precisa de um remidor, de um redentor, de um salvador, para que pecados sejam perdoados e possamos encontrar tempo de paz pela presença de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo número 19. Ainda aqui, abrindo aspas, isso é uma vergonha, deturpando o evangelho, pregam o evangelho falsificado, mentiroso, negando os fundamentos da palavra de Deus. Eu não julgo quem vai para o céu ou para o inferno, mas eu declaro, segundo a palavra, quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, disse o pastor Silas Malafaia, simplesmente citando a Bíblia. Ainda com aspas, escolhi mostrar aqui quem vai para o inferno segundo a Bíblia, e é isso que eu prego, é isso que eu creio. Deus tenha misericórdia da sua igreja, de gente que falsifica o evangelho para dar uma de bacana nessa sociedade podre e corrompida, acrescentou
enfatizando o seu posicionamento oposto ao da Bispa Sônia. Ao da Bispa Sônia, aí palavra minha agora. Ao dos pseudos pastores Caio Fábio, Ariovaldo, Kleber Lucas, Ed René Kivitz, que estão aí nesta onda maligna, antibíblica, anticristã e anti-Jesus. Após citar os textos bíblicos de 1 Coríntios 9, 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10, e Apocalipse 21, 8, Silas Malafaia reiterou que todas as relações sexuais fora do casamento, como a Bíblia define, entre homem e mulher, são reprovadas pela palavra de Deus e, consequentemente, por Deus. Entre os solteiros, casados fora do casamento, homem com homem, mulher com mulher, homem com animais, com crianças, existem relações sexuais que são legais diante da lei, maiores de 18 anos, mas diante da Bíblia é pecado e leva para o inferno. Olha só, meu irmão, eles não aqui o paladino da justiça, só que nós somos pregadores do Evangelho, o Evangelho bíblico. Eu admiro muito o pastor Silas Malafaia no que se tange a sua coragem, E quando a gente admira a coragem dele, porque eu o conheço pessoalmente, e trabalhamos por um período, não todos os dias, mas um período, isso não quer dizer que a gente concorde ipsilitrim com tudo o que ele ensina e prega, principalmente no que se tange à teologia da prosperidade. Discordamos diametralmente nesse quesito. Mas quando falsos profetas se levantam, aqueles que se dizem defensores do Evangelho fica de boquinha fechada. Então, aqui vai a minha palavra de concordância aqui nesse quesito com o pastor Silas Malafaia, citando o texto bíblico. Não se engane, nem roubadores, idólatras, efeminados, sodomitas, aqueles que são maldizentes, ou seja, fofoqueiros. Essas pessoas e tantas outras coisas que praticam ou consentem não herdarão o reino dos céus. E Paulo vai mais adiante, escrevendo para uma igreja, e ele diz: tais fostes alguns de vocês, mas pela lavagem da graça de Cristo, pelo Espírito Santo, vocês foram libertos. Ou seja, tinham pessoas que praticavam estas coisas, mas foram libertas pelo libertador chamado Cristo Jesus. E eu fui liberto. Então, nós podemos dizer que Jesus continua hoje operando. Então existe uma onda gigantesca, na verdade um tsunami. Formadores de opinião no meio secular, ímpio do mundo, que como é a Xuxa, que não é referência para nós em nada, zero. Teve uma filha fora do casamento, e muitos dizem que isso vai fomentando, se chega a ser natural, e não é para nós. Não é. Referência para nós, cristãos bíblicos, zero. Agora, o que me chama mais atenção é a bispa, não é? O outro Edir Macedo, que claramente nas redes sociais você vai encontrar, ele fomentando, ensinando e dizendo que mães que não têm condição de educar ou dar o melhor para os seus filhos devem matar os filhos no ventre, ou seja, abortar. Então, isso é que é o pior. E eu vou daqui a pouquinho, depois do próximo louvor, e eu vou entrar na pregação, que isso que está acontecendo aqui é um sinal visível, patente, claro, da iminente volta de Cristo. Aqui já está uma grande rebelião, uma revolta contra Deus. Você veja, Deus é amor. Ou seja, Deus não pode
dizer que você está errado. Deus não pode. Se é Deus, é Deus. Ele é soberano. Ele é que manda. Ele é que é o santo. Então as pessoas não querem se submeter a Deus. Só querem se expressar. Deus é amor. Mas a Bíblia diz que aí é verdade. 1 João 2,8. Deus é amor. Mas ai daquele ou daquela que cair na mão deste Deus de amor justo. Ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Ai daquele e daquela que Deus já diz, basta. Ai daqueles que experimentaram, que ouviram sistematicamente, reiteradas vezes, a mensagem do Deus de amor em Cristo, mas endurecem a cerviz, não amam e não recebem a palavra da verdade. Eu preguei isso ontem na igreja. Não recebem a palavra da verdade. Aí quando não recebem, de graça, do Deus de amor, esse Deus de amor passa a fazer justiça e juízo, enviando a operação do erro para que creiam na mentira. E eu deixo citar a Bíblia. Quando ouvir a voz de Deus, no tempo que se chama hoje, não endureça o vosso coração. Horrenda coisa, terrível coisa, é cair na mão deste Deus perfeito, de amor e justo.